Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa, e a gente vai para mais uma aula do nosso componente. Bora dar uma olhadinha, então, no que a gente vai ter hoje? Então, estamos na aula 57, revisão e avaliação. Então, a gente tem alguns conteúdos importantes que a gente vai trabalhar aí, trazer alguns exemplos, alguns conceitos que nós precisamos ter em mente, perfeito? Então, vamos para a nossa aula. Então a gente vai ler um pouquinho, alguns poemas, alguns exemplos de poemas. Antes a gente vai falar um pouquinho sobre os gêneros literários. Bora dar uma olhadinha na nossa primeira cartela, com o nosso primeiro gênero, que é o gênero lírico. E lírico já tem a nossa imagem aí fazendo referência da onde surge o nome lírico, que vem desse instrumento musical que está ao lado de vocês, que é a lira. E por que gênero lírico e por que uma lira? Porque o nosso gênero lírico trata justamente sobre os poemas, sobre esses textos, olha aí da nossa definição, textos de caráter emocional, centrados na subjetividade dos sentimentos da alma, ou seja, aquilo que você sente, aquilo que você acredita, aquilo que você quer transmitir. E isso geralmente vem na forma de poemas, por isso para Aristóteles, como diz aí, é a palavra cantada, e se ela é cantada, principalmente antigamente, você devia imaginar que essa palavra cantada ela vinha acompanhada de algum instrumento musical, esses instrumentos mais rústicos, não rústicos, mas os primeiros instrumentos, aqueles que ainda tinham uma forma muito rudimentar. Entre eles, a lira, que você vê aí do lado. A lira vinha acompanhada. Então, o nosso eu lírico, aquele que cantava esse poema, ele vinha acompanhado de uma flauta ou de uma lira, somente da lira, para recitar esses poemas. Então, a gente tem aí o instrumento musical, a referência a esse gênero lírico, que é bastante emocional. Ele tenta transmitir, principalmente lá no início, quando eles ainda eram novidade, tenta transmitir bastante essa subjetividade do sujeito, tenta transmitir bastante o seu sentimento. E principalmente no medievo, que é quando esses textos surgem, eles têm esse aspecto muito pessoal, principalmente nas relações entre homens e mulheres. Uma coisa que a gente precisa observar no gênero lírico, principalmente no trovadorismo, é que eram escritos por homens, mas tinham um eu lírico feminino. É como se o homem que escrevesse aquilo tentasse pensar como uma mulher e transmitir isso através da sua poesia. Bora dar uma olhada então no exemplo que nós temos a seguir, de um dos nossos poemas, do nosso rei Dom Dinis, e esse rei, ele tinha justamente esse aspecto de escrever poesias bastante famosas na corte. O primeiro deles, que a gente vai trazer aqui, um deles, na verdade, é o Ai Flores do Verde Pinheiro. É importante frisar que isso trata de uma tradução. Era escrito numa espécie de idioma que vai dar origem ao português, mas ainda assim muito complicado, a leitura dele é muito difícil, por isso muitos poemas já trazem essa tradução direta. Então, primeiro, Ai Flores do Verde Pinheiro. Ai flores do verde pinheiro. Sabeis notícias do meu amigo, ai Deus, onde está ele? É importante falar que amigo, nesse contexto, às vezes, antigamente fazia referência a namorado. Então é uma pessoa cantando para o seu amado, fala com esse elemento da natureza, que são as flores do verde pinheiro, e pergunta, né? Sabeis notícias de meu amigo? Você sabe por onde ele está? Ai Deus, onde está ele? Ai flores do verde ramo, sabeis notícias do meu amado. Ai Deus, onde está ele? Podem ver mais uma referência aí. Flores do verde ramo, também se comunicando com esse elemento da natureza. Continuando o poema, a gente tem: sabeis notícias do meu amigo, aquele que não cumpriu o que combinou comigo? Ai Deus, onde está ele? Então esse é um homem medieval, pensando como seria a cabeça feminina, a mentalidade feminina, de alguém que sente saudade da pessoa amada, que diz que ele não cumpriu aquilo que combinou, provavelmente um encontro que eles haviam marcado e ao qual ele não compareceu. Então a gente tem esse poema trazendo essa ideia da saudade do amado.
E nós tínhamos as cantigas de amigo, as cantigas de amor, as cantigas de maldizer no trovadorismo, na época dos trovadores, e essas temáticas eram bastante comuns. Sabeis notícias do meu amado, aquele que não cumpriu o que tinha jurado, ai Deus, onde está ele? Perceba que alguns elementos são interessantes no poema, principalmente a repetição de alguns versos, que ajuda principalmente na memorização e dá esse aspecto musical. É como um refrão. Quando você tem uma música, você tem aquela parte que se repete bastante, faz com que a música seja mais dinâmica, que ela possa ser decorada, que ela possa vir acompanhada de uma batida com as rimas. E aqui a gente também tem um paralelo muito grande entre as estrofes, entre os versos, e essa espécie de repetição que funciona quase como um refrão. Bora continuar aí o nosso texto? Vós me perguntais pelo vosso amigo, e eu bem vos digo que está vivo e são. Ai Deus, onde está ele? Vós me perguntais pelo vosso amado, e eu bem vos digo que está vivo e são. Ai Deus, onde está ele? Também aí essa ideia de como se fosse uma resposta, né? Como se respondesse que ele está bem, que ele está vivo, que talvez ele te aguarda. E eu bem vos digo que está são e vivo e estará convosco antes de terminar o prazo. Ai Deus, onde está ele? Também a gente pode interpretar que esse amado pode ter ido para alguma guerra, para alguma viagem, alguma ideia de conquista e prometeu que iria voltar. E a resposta vai nessa ideia de que ele está vivo, ele tá são, ele não está louco, ele não enlouqueceu, ele sabe quem é, ele sabe o que faz e ele vai voltar. E ele voltará antes do que ele lhe disse. Então, o poema também pode ser visto dessa forma. Continuando, e eu bem vos digo que está vivo e são, e estará convosco antes de passar o prazo. Ai Deus, onde está ele? Então aí a gente tem uma referência, um exemplo do nosso gênero lírico, o poema, com essa ideia da subjetividade e do aspecto emocional. Então o gênero lírico é encontrado principalmente nesse tipo de texto. Continuando, a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos da poesia lírica. O primeiro deles, o eu lírico, que é a voz que expressa suas emoções num poema. Um eu poético, simulado, inventado pelo poema e que não pode ser confundido com o próprio poeta. Então, você pensa na seguinte estrutura, você tem um poema. Esse poema precisa ser feito por alguém, perfeitamente. Nós temos, então, o nosso autor, o nosso poeta, a pessoa que vai escrever aquele poema, que vai selecionar os versos, as estrofes, o que vai ser dito. Mas, ao mesmo tempo, existe uma voz que você ouve na sua mente quando você lê o poema, ou que você mesmo pode se ouvir quando você declama em voz alta. Essa voz, essa pessoa que está declamando, que está expressando, é o eu lírico, não é quem escreveu. É a voz que nós temos no nosso poema. Então não pode se confundir o autor, o escritor, o poeta com o eu lírico. Bora continuar aí para a nossa cartela. Então nós temos a cantiga de amigo, que nós tínhamos o eu lírico feminino. A voz é feminina. É como se fosse uma mulher, uma jovem, cantando ou se expressando em relação ao seu amado. Só que quem escrevia os poemas nessa época eram os homens. Então o autor é um homem, mas o eu lírico ele é uma mulher, ele é feminino. A subjetividade é a marca do lirismo, é a poesia da primeira pessoa do tempo presente. Essa subjetividade, isso que eu estou transmitindo, essa subjetividade é essa marca do meu lirismo, aquilo que eu quero transmitir, aquilo que eu quero tirar da minha alma e expressar. Na sequência, nós temos o nosso segundo gênero literário, que é o gênero épico. E a nossa imagem já dá um pouquinho da ideia, vocês já devem ter jogado algum videogame em que você tem esse aspecto grego, onde tem deuses, onde tem uma epopeia, onde tem algo grandioso que é contado, ou você vai para eliminar deuses, enfim, vários jogos em que nós temos essas ideias que foram retirados de epopeias que estão dentro do gênero épico. O gênero épico são essas narrativas sobre fatos grandiosos, vai se manifestar principalmente na Grécia Antiga, centrados na figura de um herói, e segundo Aristóteles é a palavra narrada. Embora seja uma narrativa, apresente esse aspecto narrativo de
contar uma história, então a partida, a volta de Ulisses da guerra para casa, por exemplo, lá na Odisseia, e ele tem que lidar com a fúria de Poseidon, que não o deixa voltar, e ele passa anos passando por provações até chegar em casa. É uma narrativa, mas ela é toda feita versificada, toda feita no formato de poema. Por isso um poema épico, um poema muito grande que conta uma história. E era feito dessa forma para ajudar os rapsódios, aqueles que contavam essas histórias, porque elas não eram necessariamente escritas. Eles iam de cidade em cidade e narravam essas histórias em forma de poema. E os versos e as rimas facilitavam com que ele gravasse, eram muito grandes e diziam que iam nas cidades contando, e o formato ajudava nesse tipo de história que eles narravam. Por isso era um poema épico, uma epopeia, por exemplo, mas que não fala sobre subjetividade, ele conta uma história, uma narrativa. Bora continuar aí, então. A epopeia, que acabamos de comentar, é uma narrativa de caráter sublime, que fala sobre coisas grandiosas, né, em forma de poesia. Como eu falei para vocês, tem o poema lá, em que são vários e vários versos contando essa história, que tem como eixo central a figura de um herói e façanhas grandiosas, misturando elementos da vida terrena com elementos lendários e mitológicos. Bastante interessante que, geralmente, essas epopeias vão apresentar, então, esses elementos reais do homem, da vida na Terra, com esses elementos lendários, falando de deuses, de monstros, de situações que aconteceram. Então, essa epopeia ela vai ter bastante relação justamente com as crenças que esses povos tinham. Continuando aí, a gente tem as características do gênero épico. Algumas características tratam da aventura de um herói e suas façanhas guerreiras, tendo como pano de fundo a história de povos e civilizações. No caso da Ilíada, por exemplo, conta a guerra entre os povos de Grécia e de Troia. Na verdade, de gregos e troianos, né? Contando também a história de como foi formada algumas cidades. Isso vai aparecer também bastante. A presença do maravilhoso, que é esse elemento em que você acredita, mas você não sabe se ele é real. Ele é real para você, que tem aquela crença nos deuses, por exemplo, que Poseidon podia impedir a volta de Ulisses para casa. Então, acreditava que ele não voltava por conta dessa fúria. Poema narrativo, que o narrador é em terceira pessoa, porque ele não está mais falando de si, ele está contando a história de personagens, de heróis. É dividido em cantos, geralmente com temas diversos, de episódios diversos, né? E marcado pela objetividade. Lá no lírico nós tínhamos a subjetividade, que partia muito do autor e do que ele sentia. Aqui é a objetividade, é ele tentando narrar as coisas como supostamente elas foram. Pode apresentar esse seguinte passo, a introdução, uma invocação, geralmente esse meu eu lírico, ele invoca alguma entidade para pedir que ela o ajude a narrar aquilo, pode ser uma musa, pode ser um deus. A narração em que se conta e esse epílogo depois que todos os episódios se passaram, como tudo acabou ficando. Esse é o nosso segundo gênero épico, já vimos o gênero lírico, épico, vamos falar do gênero dramático. Textos destinados para a representação cênica, ora na forma de tragédia, ora na forma de comédia. Se você vê novelas, por exemplo, nos canais de televisão, você sabe como é que funciona um pouco o gênero dramático. É aquela ideia ali de uma espécie de teatro, uma encenação, em que você pode ter esses dois tipos, que é a tragédia, em que as coisas geralmente não acabam muito bem, e na comédia, onde não necessariamente você vai ficar achando graça, mas elas vão terminar de uma forma boa. Segundo Aristóteles, é a palavra representada. A representação é uma característica própria do teatro, do cinema, das novelas, que a gente já conhece. Continuando, o primeiro elemento do gênero dramático é a tragédia. E lá na tragédia, as histórias geralmente têm finais tristes ou infelizes. Os gregos sabiam fazer bastante isso, faziam muitos textos com os finais avassaladores e sempre voltados para essa ideia de dar uma moral. Dar uma moral, dizer que se você se comportar daquela forma, pode ser que você tenha um final não muito agradável. Isso é uma característica curiosa. E os personagens principais enfrentam grandes desafios e sofrem consequências sérias por suas ações. Por isso, justamente esse aspecto moralizante, que quer te dar uma moral sobre alguma coisa. As tragédias frequentemente exploram temas como destino, o erro trágico e o lado sombrio da condição humana. Bastante interessante a gente pensar como vai trazer esse elemento humano, que o humano não é só coisa boa, ele também tem erros, ele também tem o destino que o leva para condições ruins.
E os exemplos de tragédia incluem histórias como Romeu e Julieta. Mais recentemente, o Shakespeare, ali pelo século XVII, escreveu várias tragédias e comédias no teatro elisabetano, e Édipo Rei, que é uma lenda, que é um texto que vem desde lá da Grécia Antiga e sobreviveu até os nossos tempos. Na sequência, nós temos a comédia, e na comédia, as histórias têm finais felizes ou engraçados. Geralmente elas terminam em casamento. Só lembrar de algumas novelas que têm tanto o aspecto trágico quanto o aspecto cômico, em que nós temos alguns núcleos que terminam em casamento e outros que terminam ou com alguma morte ou com uma pessoa infeliz. Os personagens geralmente enfrentam problemas, mas no final tudo se resolve de uma maneira divertida. O riso também é um elemento importante para o grego. Então a comédia ela pode sim ter, principalmente para aqueles da época, alguns elementos que fossem muito engraçados para eles. As comédias tendem a ser mais leves e divertidas, com situações engraçadas e personagens peculiares, geralmente utilizando elementos interessantes dos personagens para ressaltá-los. Então, falando sobre como um personagem era muito bobo, quando um personagem era muito pateta, como um personagem era muito fanfarrão. Então, trazer essas caricaturas é uma característica bastante presente também da nossa comédia. E alguns exemplos de comédia incluem histórias como O Mágico de Oz, do L. Frank Baum, ou As Aventuras de Tom Sawyer, mais recentemente ali do Mark Twain, que é um escritor norte-americano, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora de poema, a gente falou lá do gênero lírico, e a gente vai falar agora sobre a estrutura do poema, fazendo um pouquinho de referência a alguns elementos. Os primeiros elementos do poema a serem observados são o ritmo. Os poemas muitas vezes possuem um ritmo marcado, criando uma cadência que pode ser percebida na leitura em voz alta. Então, os primeiros poemas, principalmente os primeiros poemas, eles eram muito voltados para o aspecto musical. Tanto que, como eu falei, lá no gênero lírico você tinha alguns poemas que eram acompanhados por uma lira ou por uma flauta, por exemplo. Então, o ritmo ele ajuda a dar esse elemento musical. Se você for pegar uma música, geralmente a música ela tem muita proximidade com a matemática, com o cálculo, com elementos que fazem com que tudo seja muito, muito fechado em números. Também pensando nesse lado musical, nós temos a rima. Alguns poemas contêm rimas que são repetições de sons no final dos versos. Então essa repetição de sons ajuda tanto a dar um aspecto melodioso, quanto numa memorização de uma música, no caso aqui de um poema. Outros elementos do poema incluem a métrica, que refere-se ao padrão de organização rítmica dos versos em uma poesia. Isso é bastante interessante. Como tem uma proximidade muito grande com a matemática, a métrica ela tem uma silabação muito específica em alguns poemas, em que alguns poemas não podem fugir daquilo com o perigo de que eles se desestruturem. Então a métrica é bastante interessante e importante, principalmente em poemas mais antigos, em um tempo em que a forma era bem mais importante. E as figuras de linguagem são recursos utilizados na poesia para tornar a linguagem mais expressiva, com metáforas, comparações e personificações. São aquelas figuras como essas metáforas, essas comparações que ajudam a transformar aquela linguagem em uma linguagem que não é a linguagem comum que nós conhecemos do dia a dia. Muito pelo contrário, é uma linguagem trabalhada, ela é uma linguagem mais estilizada e ajuda também a transmitir uma emoção que o autor pretende. Como exemplo de poema, nós temos aí O Menino Azul, da Cecília Meirelles. Nossa querida Cecília Meirelles, que tinha alguns poemas, alguns textos voltados também para a literatura infantil, e O Menino Azul é um exemplo bastante interessante. O menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. Percebam que o poema já vem trazendo esse elemento de um burrinho ensinando como é que um animal que ainda é associado com um elemento de não muita inteligência pode ensinar um menino. É justamente essa brincadeira de palavras que é uma das características do nosso poema, do aspecto que é a poesia.
realmente a poesia na linguagem. Então ele fala aí que o burrinho precisa saber o nome de tudo, porque o burrinho vai acompanhar o menino. E ele também vai ensinar o menino. E bora continuar o nosso poema. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim. Olha aí a comparação. O mundo é como um jardim. Só que um jardim é bem mais pequeno, só que o mundo é enorme. Então a descoberta do mundo, se é como um jardim, é descobrir elementos que são belíssimos e que são muitos, porque o mundo é grande. E os dois sairão pelo mundo que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses pode escrever para a Rua das Casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler. Elementos bastante infantis, mas ao mesmo tempo não é porque eles são infantis que eles não são sérios, que eles não são bonitos. Então, traz esse aspecto do aprendizado, do conhecimento, de buscar o mundo, de se descobrir e descobrir o mundo, de conhecer coisas novas, fazer novas experiências. E nós temos aí a questão do burrinho, de alguém que acompanha e é esse tutor, que é essa figura que ajuda a descobrir, que ajuda a conhecer. Então, o poema O Menino Azul já traz aí desde o título essa ideia, um menino azul, uma cor bonita, como o céu, né? Como se fosse essa descoberta, como se abrisse para essa esperança. É bastante interessante nosso poema, que vem com essa linguagem e essas características que nós conhecemos dos poemas. Bora continuar falando agora da linguagem poética. Como a gente viu no poema, nós temos imagens. As poesias frequentemente vão trazer essas imagens sensoriais vívidas, como o jardim, os lagos, os rios, permitindo que o leitor visualize as experiências descritas. Por isso que os poemas eles são muito visuais. Metáforas são comparações implícitas que atribuem características de um objeto a outro. E aqui nas metáforas a gente não tem o como ou parecido com. Não, ela é uma rosa, eu não tenho como. Eu estou fazendo uma comparação implícita que é uma metáfora. Continuando, a gente tem aí os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, uma comparação que se usa aí para fazer essa referência no poema. E o simbolismo também é muito importante, que é a utilização de elementos que representam ideias abstratas ou conceitos, adicionando camadas de significado ao texto, que são essas palavras, como burrinho, por exemplo. Burrinho não é um burrinho, ele é um símbolo de alguma coisa, como um tutor, como alguém que acompanha o menino, que seja incansável, teimoso para conseguir ensinar. Isso é bastante interessante. E a estrutura do poema, além das imagens, a gente tem uma estrutura, somente em poemas mais antigos. Temos o verso, que é cada linha individual de um poema. Os versos podem variar em comprimento, seguir diferentes padrões de métrica e rima. A gente tem aí, então, 5 versos nessa estrofe. O menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso, que não corra nem pule, que saiba conversar. Cada uma linha dessas em poemas, pensem só, poemas, não estou falando de textos narrativos. Em poemas, cada linha dessas eu vou chamar de verso. Quantas linhas tiver, quantos versos eu terei. Além do verso, nós temos também a estrofe, que é um grupo de versos organizados em uma unidade estrutural. As estrofes podem ter diferentes números de versos e ajudam a organizar o poema visualmente. Então, a estrofe é esse grupo organizado, em que nós temos vários versos, os vários versos dentro de uma estrofe, só que a estrofe é só um bloco, como a gente vai ver no exemplo a seguir. O menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. Eu tenho aí de novo 5 versos, só que todos eles organizados numa só estrofe. Esse é o primeiro bloco. Na sequência eu tenho o meu segundo bloco, que é a minha segunda estrofe. O menino quer um burrinho que saiba dizer. Olha como a contagem dos versos não para. O poema pode ser bem grande. Só que o das estrofes tem uma quantidade de versos dentro. Só que são quantos versos tiver, quantas estrofes, quantos blocos eu tiver no meu poema. Só para terminar, vamos falar aqui das rimas, que alguns poemas contêm rimas, que são essas repetições de sons no final dos versos. E as rimas podem seguir vários padrões. A gente colocou aí A, B, B, para você saber qual verso está rimando com qual. No caso, o poeta é um fingidor, está rimando com o que chega a fingir que é dor. E finge tão completamente, está rimando com a dor que deveras sente. As rimas se organizam basicamente nessa estrutura. A gente pode ter esses padrões de o primeiro rimar com o segundo, o primeiro rimar com o terceiro. É assim que os poemas vão
funcionar, perfeito? Então a gente viu aqui bastante sobre os gêneros literários, vimos sobre a estrutura de um poema, que é bastante interessante para a gente conseguir fixar como funciona esse gênero literário específico, tá bom? Como não há mais nada a ser dito, eu vou me despedindo. Agradeço a todos vocês pela companhia, por me acompanharem aqui. Fiquem bem, tenham bons estudos e até a próxima.